Convido você a pegar a palavra do Senhor, abrir no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 1. Nós vamos entrar numa série de ministrações todos os domingos de fevereiro. Minha família no altar do Senhor. E o tema nessa noite é 5 erros fatais que podem destruir uma família. 5 erros, nós vamos aprender aqui nesse texto que nós vamos ler, 5 erros fatais que podem destruir uma família. Gênesis capítulo 3, versículo de número 1, nós vamos ler do 1 ao 13. Podemos ler? Diz assim a santa palavra de Deus: a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Você não podes comer nenhum destes frutos da árvore do jardim? E o que ela declarou à mulher, a serpente? Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está ao centro do jardim, Deus disse: dele não comeis, nem tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecido do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou-se do fruto e comeu. E deu ao seu marido, que estava em sua companhia. Ele igualmente a comeu. Então os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para o cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim e procurando esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor, Deus, convocou o homem indignado: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminho no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por esta razão me escondi. Então Deus questionou: quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. E ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: o que é isto que fizeste? Redarguiu a mulher. E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Aleluia. Sabe, você pode dar graças a Deus pela palavra que nós lemos? Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. A Bíblia foi lida e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar nos nossos corações nessa noite. Você vai ter 5 revelações dos céus, 5 erros fatais que nós, como família do Senhor, como família de Deus, não podemos jamais cometer estes erros que esse casal aqui cometeu. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, nós lemos a Tua Santa Palavra, Senhor. Sabemos, meu Pai, que é o Senhor que tem o poder de penetrar em nossos corações. Pai, eu quero desde já me esconder atrás do Senhor. Espírito Santo, é necessário que o pregador diminua, mas que o Senhor possa crescer poderosamente no nosso meio. A Tua palavra é uma palavra sucinta, mas que ela vem ser cirúrgica em nossos corações. Nós que estamos aqui nesta noite, nós que estamos ali então, no outro lado da internet, que estamos ouvindo, nos assistindo online, possamos ser impactados pela Tua mensagem, possamos ser impactados pela Tua palavra nessa noite, Espírito Santo. Eu me coloco conjuntamente com a Tua igreja e com todos que vão me ouvir ou que vão me escutar durante
durante a semana, durante os dias. Pai, nós colocamos como solo preparado pelo Senhor, pelo Teu Espírito, um solo que venha, Senhor, venha lançar a semente, e essa semente possa germinar frutos que venham glorificar o Teu nome, Senhor. Eu te peço humildemente, papai, faz mais uma vez, Senhor. É o Senhor que tem o poder de fazer. A casa é sua, a igreja é sua, as ovelhas são suas, e o Senhor é o pastor deste lugar. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. 5 erros fatais que este casal cometeu, esta família cometeu, que eu, você, nós não podemos cometer. Então, quero que você fique bem, preste bastante, ou seja, bastante ouvinte, que você possa assimilar. Deus nos deixou a palavra, a Bíblia, como um ensinamento, que muitas vezes, erros que homens e mulheres cometeram aqui na palavra, eu e você, nós não podemos cometer. 5 erros fatais que podem destruir uma família. Deus criou a primeira família num jardim perfeito. Lá tinha tudo de bom. Lá tinha comida, eles não precisavam trabalhar, eles só era tudo prazeroso, não tinha dívidas para se preocupar, não tinha brigas, viviam sem briga, não tinha vizinhos fofoqueiros para poder implicar com as nossas vidas, não tinha, era tudo em uma paz, tinha comunhão, marido com a esposa com o marido, os animaizinhos eram tudo dóceis, era tudo acessível de você estar perto, e acima de tudo isso, tinha todo final de tarde a presença de Deus Todo-Poderoso. Todo final de tarde, Deus visitava aquela família. Eu quero declarar já para você, famílias que estão aqui nessa noite, Deus quer todos os dias visitar a tua casa, Deus quer todos os dias visitar a tua família, Deus quer todos os dias visitar você. Deus chama você, Ele quer te visitar, Ele quer visitar o seu lar, quer visitar seus filhos, quer visitar o seu marido, Ele quer alcançar a sua casa. Mas nós vimos no decorrer do texto que nós lemos, que Satanás, através da serpente, ele não tem família, e por ele não tem família, o maior desejo de Satanás, desde Gênesis, é destruir a família. O maior desejo de Satanás é destruir a minha família, é destruir a sua família, é destruir as nossas famílias. O inimigo sabe que se destruir a família, ele destrói o plano de Deus. Ele destruindo a família, ele destrói o plano de Deus na terra. E aqui, deixa eu tomar uma água. Deixa eu molhar a palavra. Glória a Deus. E ele que começou em um diálogo inofensível, aparentemente. Um diálogo inofensivo, a serpente chegou com muita sussatez, chegou muito fugaz, chegou com muita calma. Não chegou alvoroçada, não, ela chegou sábia, ela chegou mansinha, porque ela queria dominar a mente da mulher. Começou com um diálogo inofensivo, mas infelizmente terminou com uma queda. Infelizmente terminou com uma expulsão. Infelizmente terminou com uma vergonha. Hoje, muitos lares estão vivendo o mesmo ciclo. A casa ainda tem teto, mas já se perdeu o altar. O sorriso ainda aparece nas fotos da rede social, mas o coração está frio. Mas Deus te trouxe aqui esta noite. Se a tua casa não está assim, mas você será instrumento de cura para curar famílias que se encontram assim. Mas se porventura a tua casa estiver assim, Deus quer aquecer a sua casa, Deus quer aquecer a sua família, Deus quer aquecer os seus. Deus te trouxe aqui nessa noite para quebrar ciclos e restaurar o Éden dentro da sua casa. Deus vai restaurar o seu lar. Eu quero declarar que no mês de fevereiro de 2026, Deus vai impactar a sua casa. Deus vai tocar nos seus. Os seus vão ser tocados de uma maneira que nunca foi tocado. Em nome de Jesus. Ele só precisa de um para mudar a história da tua família. E você é este um que Deus escolheu para mudar a história da tua casa. E o primeiro erro que eu aprendo aqui com Adão e Eva, o primeiro erro que nós traz é dar ouvidos a vozes erradas.
Eva deu ouvido para a serpente, uma voz errada. E assim que Deus disse, quando a serpente fala, ela fala silenciosa, mas fala em pecado. A serpente não gritou, a serpente não sussurrou. O perigo, minha amada igreja, não vem com chifre, o perigo não vem com tridente, o perigo vem com argumento bonito. O perigo vem com argumento bonito, por exemplo, nossa, como você está linda hoje. Nossa, como você está lindo. Nossa, como a tua voz me impacta. Como a tua voz me impacta. Cuidado. Eva começou a conversa com quem ela deveria ter repreendido. Eva tinha toda a autoridade de repreender aquela serpente. Ela não repreendeu. A serpente não nega a Bíblia, mas ela muda o sentido verdadeiro da palavra. Ela não nega, ela muda o sentido. Ela simplesmente despertou uma curiosidade em Eva. O primeiro passo para a ruína de uma família é permitir que as vozes contrárias à palavra de Deus tenham espaço dentro da tua casa. Não permita que vozes contrárias à palavra de Deus tenham espaço dentro do teu lar. Muitos lares caem porque o diabo gritou? Não é porque o diabo gritou, mas porque alguém deu ouvido a um sussurro errado. Muitos lares caem. Quem dá atenção à serpente perde a sensibilidade da voz de Deus. E nós vamos hoje, a serpente não é a cobra. Não é a cobra que foi lá rastejando, conversando com a Eva. Existem muitas serpentes falando aqui, e você vai entender no decorrer da mensagem. Talvez você está lidando com serpentes e você está dando ouvido para esta serpente, mas Deus te trouxe aqui. Deus vai fazer você assistir essa mensagem para você dar um basta nessa serpente. Quem dá atenção à serpente perde a sensibilidade da voz de Deus. Pare de negociar princípios para agradar o mundo. Ei, eu e você, nós não fomos chamados para negociar princípio. Hoje a serpente fala através das redes sociais. Hoje a serpente fala através das novelas. Hoje a serpente fala através das amizades, até de crentes sem temor, sem compromisso. Hoje a serpente fala até na boca de crente que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso com a verdade, mas fala, não tem nada a ver. Você pode fazer. O nada a ver, infelizmente, vai levar muitas pessoas para o inferno. Ele diz, todo mundo faz, não tem nada demais, é só um erro, é só pedir perdão depois e está tudo resolvido. O pecado, mas o pecado que alguns chamam de pequeno hoje, pode ser um abismo para a tua vida, pode ser um abismo para a tua família, pode ser um abismo para a tua casa. Casamentos estão ruindo, porque as esposas e maridos estão ouvindo mais conselhos de Instagram do que a voz do Espírito Santo. Talvez vozes de amigos infiéis, vozes do próprio coração, dizendo, segue o teu coração, se te faz feliz. Ei, cuidado, o nosso coração é enganoso. O nosso coração sem Cristo não tem nada de bom para nos oferecer. Se nós temos alguma coisa de bom em nosso coração, é porque dentro dele encontra o Espírito Santo de Deus, morando dentro dele. Por isso que há algo bom em nós, porque se sair o Espírito Santo de nós, nós não temos proveito algum. Nós não temos proveito algum. Não negocie santidade por causa de aplausos. Não negocie santidade por causa de troféu. Não negocia santidade por causa de um salário. Não negocia santidade para satisfazer patrões, para satisfazer amigos. Não negocie a sua santidade. Não troque princípios eternos por elogios momentâneos. Cuidado com os elogios. Pare de dar ouvido para a serpente. Pare de dar ouvido. A família que quer permanecer de pé precisa ouvir a voz de Deus acima de todas as outras vozes. Como está a tua família? Como está a tua família? A tua família tem dado ouvido à voz de Deus? Você tem dado ouvido à voz de Deus? O segundo erro que eu quero tratar aqui, desse texto que nós lemos, que tem, infelizmente, muitas famílias estão se perdendo.
Mas em fevereiro eu quero que você traga a sua família ao altar. No momento da nossa oração, você vai apresentar a tua família, a sua casa. No momento da oração, eu creio que no nome de Jesus, através da sua oração, Deus vai catar os seus. E o segundo erro que eu aprendo aqui com Eva e com Adão. Estou um pouco rouco, tá assistindo o jogo do Corinthians, foi dar um grito. Acabou com a minha voz. Perdão, papai, mas vou pregar até o final. Aleluia. Segundo erro, deixar-se seduzir por aquilo que o mundo oferece. Quantos homens e mulheres que já foram de altar estão se deixando seduzidos pelo que o mundo ofereceu, abandonou o altar, largaram o altar, deixaram o altar. Talvez alguém da tua família, talvez alguém que está distante, mas eu quero declarar através de você, Deus vai restabelecer o altar na vida deles, é através de você. Às vezes nós questionamos, por que eu, Senhor? Às vezes questionamos, Senhor, eu não estou a fim de pagar o preço, não. Mas se Deus te colocou, você precisa pagar o preço, porque você é diferente. Quem dera, o que seria da minha vida se não tivesse uma esposa para pagar o preço por mim? Eu não estaria aqui ministrando hoje. Eu não estaria cuidando de famílias. Eu não estaria nem vendo o Cezinha nascer. Olha lá, se eu estaria vivo. Mas pelo amor que ela teve pela minha vida, ela pagou um preço. Deus só precisaria de um para restaurar uma família. Ei, se a tua família se encontra um caos, Deus só precisa de você que está aqui nessa noite. Então, em nome de Jesus, Deus precisa de você. Precisamos deixar de ser seduzido por aquilo que o mundo oferece. Eva, vendo que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos. O pecado sempre vem embalado com aparência de bênção. Cuidado, cuidado. A árvore era bonita, o fruto parecia bom, o sabor parecia ser convidativo para comer, mas atrás da aparência estava a morte. Atrás da aparência estava a morte. O mundo oferece o que agrada os olhos, mas rouba a comunhão com Deus e a confiança do seu cônjuge. Cuidado que o mundo tem te oferecido, se o que você tem usufruído deste mundo não tem roubado a comunhão com Deus, não tem roubado a sua confiança com seu cônjuge, e se tem roubado a sua confiança com seu cônjuge, e se tem roubado a sua comunhão com Deus, será que vale a pena você ainda persistir neste erro? Será que ainda vale a pena persistir neste pecado, perder a comunhão com Deus? Satanás não mostra veneno do pecado, não. Ele mostra o brilho. O pecado nunca parece feio, não. Ele sempre vem mascarado de novidade, de liberdade, de felicidade. Cuidado. Quantas famílias estão se alimentando daquilo que Deus proibiu, achando-se está se realizando. O fruto pode até ter gosto doce, mas no final é amargo como fel. Cuidado. Quem vive pelos olhos perde o discernimento do Espírito. Quantos homens estão se perdendo por causa dos olhos? Quantas mulheres estão se perdendo por causa dos olhos? Quantas famílias estão se perdendo por causa dos olhos? Os olhos é a janela da alma. O que você tem olhado? Hoje o fruto mudou a forma. Hoje o fruto não é mais um fruto bonito, uma árvore bonita. Hoje o fruto tem sido o adultério virtual. Hoje o fruto tem sido vício em telas. Hoje o fruto tem sido materialismo, o consumismo. Eu quero ter, eu preciso ter, eu preciso ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. E nunca dá nada para a obra de Deus. O fruto hoje pode ser o orgulho. Quantos homens e mulheres estão aprisionados no orgulho? Quantos homens e mulheres estão aprisionados no adultério virtual? Destruindo, machucando o seu cônjuge. Machucando o seu cônjuge, machucando seu marido, a sua esposa.
Ei, se é pecado, se tem roubado a tua comunhão, se tem feito alguém do teu lado sofrer, por que você insiste com isso? Em nome de Jesus, entenda uma coisa: casamentos são desfeitos porque alguém escolheu o errado, o pecado. Muitos casamentos são desfeitos, você pode acompanhar, são desfeitos porque alguém escolheu o que agrada os olhos, em vez de escolher o que agrada a Deus. O que agrada a Deus. Muitos pedem altar por uma curtida, muitos pedem altar por a presença, por uma distração, muitos pedem a pureza por uma proposta. Família, cuidado com as árvores agradáveis que Deus pediu para você nunca tocar. Ei, qual é a árvore que você tem tocado que Deus não quer que você toque? Nem tudo que é bonito é de Deus. Nem tudo que é proibido é ruim. Mas se foi proibido, porque Deus te ama demais para te ver morrer envenenado. Infelizmente, muitos homens e mulheres de Deus estão morrendo envenenados por causa de um celular. Muitos homens e mulheres de Deus estão morrendo envenenados. Muitos jovens, jovens, juniores, adolescentes, estão morrendo envenenados por causa de um celular. Cuidado, se o celular te tem te feito mal, é preferível ficar sem, do que você ir para o inferno, e lá no inferno não vai ter celular. Use com sabedoria o celular que Deus te deu. Terceiro erro que eu aprendo com Adão e Eva: influenciar quem você ama na direção errada. Influenciar quem você ama na direção errada. Deus também deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Quando quem deveria ajudar empurra para o abismo. Eva não pecou sozinha, ela arrastou Adão junto para o pecado. A influência dentro de casa é poderosa tanto para edificar como para destruir. Quantos homens estão destruindo a sua casa e tentando levar a sua esposa a querer concebê-la também porque ele acha bom? Cuidado, não permita entrar o pecado na sua casa para satisfazer o seu marido. Se não é de Deus, não faça. Influência dentro de casa é poderosa tanto para edificar como para destruir. Há esposas empurrando o seu marido para o abismo com palavras venenosas. Há maridos esfriando a fé da esposa com atitudes carnais. Quantos maridos estão esfriando a fé da esposa, deixando a esposa abalada por causa das suas atitudes carnais? Ei, há pais que ensinam o filho a mentir. Há filhos que envergonham a fé dos pais. Use a sua influência para salvar, não para perder a sua família. Use a sua influência, como eu ministrava ontem para os homens. Deus quer levantar uma geração de homens de honra. Maridos que honram a sua casa, maridos que honram a sua esposa, marido que honra os seus filhos. Ei, a sua voz de santidade dentro da sua casa. Seja voz de santidade dentro da sua casa, mulher. Seja voz de santidade dentro da sua casa, marido. Se é pecado, não permita entrar do portão para dentro, tem que ficar lá fora. A Bíblia diz: se um cair, o outro tem que orar para não cair junto. Não é para cair junto, é você precisa orar e tentar ajudar a levantar o seu marido, a sua esposa. Não é que nós lemos, não sei se quando você casou, se foi lido, um cordão de 3 dobras, não arrebenta. Se o seu marido talvez está caído, você precisa clamar pela vida dele, você precisa suplicar pela vida dele. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta. Em nome de Jesus. Teve um dia na minha vida que eu também não queria nada. Teve um dia da minha vida que eu também queria sair sem beira, sem rumo. Teve um dia na minha vida que o pastora falou para minha esposa: ei, deixa ele. Larga a mão dele, não vale a pena lutar por ele não quer mais nada com Deus. Abandona.
Pastores falaram isso. Mas dentro dela, o Espírito Santo de Deus falava: ele tem valor. Ele tem valor. Entenda de uma coisa: a pessoa que está do teu lado tem valor. Se você ama a alma, se você ama como marido, como esposa, lute por ele, lute por ela, não desista, lute. Deus vai te dar estratégia para você lutar. Deus vai te dar estratégia. Agora, se for alguém que não vale a pena, ele vai te revelar algo muito mais profundo ainda, e você pica o pé. Mas se vale a pena lutar, lute. Se vale a pena lutar, lute. Senhor, minha vida vai ser sempre de ingratidão e de amor, porque você lutou por mim, gato. E o que eu tenho por você não é gratidão. Tira isso da tua cabeça. O que eu tenho por você é amor. Amor. Então, amada igreja, não, um cordão de 3 dobras não arrebenta. Se um cair, o outro tem que orar para não cair junto. Se um esfria, o outro tem que reacender o altar. Reacende o altar, irmã. Reacende o altar, irmão. Você tem tempo na sua casa, aproveite quando o marido estiver trabalhando, ou a esposa estiver trabalhando, unge tudo, as peças de roupa dele, dá uma de louca, unge o sapato, unge as peças de roupa, unge a água, você já sabe, faz uns atos proféticos. Quando ele bebia a água vem queimar ele por dentro. Faça como a esposa fez por mim. Os atos proféticos. Se um cair, o outro tem que orar para não cair junto. Se um esfriar, o outro tem que reacender o altar. Deus não te colocou na família para seguir erro, mas para ser termômetro espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está próxima de você. Fala: você é o termômetro espiritual da sua casa. Aí olha bem nos olhos dela, só toca nela assim, vê se está queimando. É para queimar. É para queimar por ele. Aleluia. Pare de justificar o pecado do outro e comece a interceder por ele. Use a sua influência para conduzir o céu e não o inferno. Seja ponto de equilíbrio quando lá estiver prestes a desmoronar. Seja ponto de equilíbrio. Se for preciso ter uma conversa tete a tete, leva o filho, a filha para passear, fecha a porta do quarto e tem uma conversa tete a tete espiritual. No nome de Jesus. Use a sua influência para colocar fogo quem está frio. Toda a tua casa precisa de alguém que diga: aqui não é pecado, aqui você não vai entrar. Dá uma de louca, como o quarto de guerra. Dá uma de louca, lembra o quarto de guerra que você já assistiu? Ela estava prestes para perder o casamento, mas ela colocou na briga. Coloca na briga. Faça um quartinho de guerra, faça uma parede de guerra, faça uma lousa de guerra, mas entra na guerra. Satanás não vai destruir a tua família. Se você crê que a tua família foi propósito de Deus, ele não vai tocar nos seus. Aleluia. Toda casa precisa de alguém que diga: aqui não é pecado, aqui você não entra. Quantas famílias já permitiu o pecado e não liga mais, não tem mais temor, não tem mais tremor, acha que não tem nada a ver, mas você é diferente. Você precisa declarar: aqui a presença de Deus na minha casa é prioridade. Aqui na minha casa a presença de Deus é prioridade. Quarto erro que eu aprendo com Adão e Eva, que tem destruído muitas famílias, é tentar esconder de Deus. É tentar fugir do chamado. A primeira coisa, quando estamos no pecado, o pecado tem nos dominado, a primeira coisa que nós queremos fazer: abandonar o chamado, não damos mais devido valor que deveríamos dar, queremos descer do altar, queremos esconder de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8, 10. Esconderam-se da presença do Senhor. O pecado sempre vai te empurrar para a sombra. A vergonha entrou no Éden. Eles tentaram tapar o pecado com folhas, mas a folha seca não cobre a culpa. A folha seca não cobre a vergonha.
A folha seca não esconde o que Deus já sabe. Quando a presença de Deus desce naquele jardim, Adão e Eva se escondem. E é isso que o pecado faz. O pecado separa, o pecado isola, o pecado afasta você de Deus. Quantas famílias têm pecados escondidos? Os segredos, vícios, mentiras, ressentimento. Casais que dormem junto, mas estão distantes há anos. Não adianta se esconder atrás de aparência de um casamento feliz. Deus não quer folha de figueira, igreja. Deus quer arrependimento. Deus quer santidade. Porque quando a família volta para a presença de Deus, aquilo que a vergonha tentou esconder, Deus cobre com sua graça. A graça de Deus cobre. Se você se arrepender, a graça de Deus nos alcança. E a graça de Deus te transborda. Entenda, famílias que estão aqui, você que está me assistindo, Deus não quer te expor, Ele quer te curar. Ele quer te trazer para perto. Ele quer te trazer para próximo. Famílias que se escondem perdem o favor do céu. Não pare de se esconder de Deus. Talvez você tenha passado por uma tempestade, porque você é o causador desta tempestade. A tua família está numa tempestade por causa de você. Então, no nome de Jesus, abandona aquilo que Deus já pediu para você abandonar. Há muitas casas onde tudo parece bem, mas é só aparência. Por fora, foto bonita. Por dentro, é silêncio. É frieza, é distâncias. Casais que já não oram mais junto. Casais que já não louvam mais junto. Casais que já não adoram o Senhor mais junto. Casais que não lêem mais a Bíblia junto. Ei, sacerdote, cadê você para fazer uma célula na tua casa? Cadê você para fazer um culto no lar na tua casa? Se o sacerdote não se levanta, levanta você, sacerdotisa. Dá uma de louca, regala os olhos bem regalados, e que tem medo de você, espiritualmente falando, dá uma de louca e faz um culto lá na sua casa. Traga a sua família de volta para o altar. Pais que já não abrem mais a Bíblia para os filhos. Filhos que vivem uma vida dupla. Na igreja, um santo. Fora da igreja, só Deus sabe, misericórdia. Só Deus sabe, uma vida dupla. Pare de costurar folhas de desculpa. Deus está dizendo nessa noite, sai do esconderijo. Eu ainda quero falar com você. Deus está dizendo para você, eu estou olhando nos seus olhos, você do outro lado da tela. Sai do esconderijo. Deus quer falar com você. Sai do seu esconderijo, igreja. Deus só pode te restaurar se você parar de fugir e se voltar ao lugar do quebrantamento. No quebrantamento tem restauração. Quinto erro que eu aprendo com Adão e Eva: não assumir a culpa e viver culpando o outro. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A mulher que me deste, aí a desculpa do Adão ser vergonha. A mulher que me deste, a serpente enganou. Então ela me deu do fruto, eu também comi. Enquanto a culpa é do outro, a cura nunca chega. Assume a sua responsabilidade. Lembre de onde caíste e volte às primeiras obras. Aleluia. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. E o ciclo da destruição na família ali começou naquele momento. Toda vez que você culpa o outro, ao invés de se quebrantar, o lar perde a chance de cura. O meu casamento acabou por culpa dele. Os meus filhos são assim por culpa dela. E Deus pergunta, e a sua parte? Onde está nisso? Família restaurada começa quando alguém tem coragem de dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu quero recomeçar. Deus não cura desculpa, Ele cura confissões. Confessa para o Senhor o teu erro, Ele quer te restaurar. Enquanto a família vive acusando, o inimigo faz assim, ó. Enquanto um acusa o outro, o inimigo faz assim, ó.
consegui entrar naquela casa. Consegui fazer um culpar o outro. Mas quando alguém dobra o joelho, quando alguém dobra o joelho e diz assim, ó, me perdoa, o inferno se cala e o céu se alegra. Em nome de Jesus. Ei, a autoridade no perdão sincero. Entenda isso. A restauração começa quando alguém se humilha primeiro. Talvez o casamento ainda esteja em pé, só porque alguém ora calado. Talvez há casamentos aqui que ainda estão de pé, porque ainda tem alguém que ora calado. Continua orando. Deus vai colocar de pé também o seu. Deus está procurando corações quebrantados. Deus não procura vencedores. Deus não procura vencedoras de discussões. Não. Ele procura homens e mulheres de coração quebrantado. Peça perdão sem ter 100% de culpa. Ensina seus filhos a reconhecer o erro. O lar que se humilha diante de Deus é exaltado diante dos homens. Deus vai exaltar a tua casa. Creia nisso. Família que reconhece o erro, reconstrói o altar. Família que reconhece o erro, reconstrói o altar. Deus não procura famílias perfeitas. Deus está à procura de famílias com coração sincero diante dele. Existe uma família aqui? Existe? A sua família é assim? Se não é assim, através de você vai ser. Deus não procura famílias perfeitas. Deus procura famílias com coração sincero diante dele. Eu quero concluir. Dentro de 4 minutos eu concluo. Para nós orarmos. Acho que não vai nem tudo isso. Vai só uns 20 minutos, 30, 40. Quero concluir rápido. Dizendo. O Éden foi fechado. Por causa do pecado. Acabou ali. Acabou a paz. Acabou a falta de vizinho fofoqueiro. Acabou. O Éden foi fechado por causa do pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você. A cruz de Cristo abriu o caminho de volta. O diabo derrubou uma família no jardim, mas Jesus restaurou todas as famílias do Gólgota. Você está entendendo a proporção? O diabo destruiu uma família no jardim. Deus restaurou todas as famílias no Gólgota. A queda pode ter um começo com um diálogo errado, mas a restauração começa com uma decisão certa. Hoje Deus te chama para reverter os ciclos. Hoje Deus te chama para você ouvir a voz certa. Hoje Deus te chama para você rejeitar o brilho do mundo. Hoje Deus te chama para você ser um exemplo de santidade. Hoje Deus te chama para você parar de se esconder. Hoje Deus te chama para você assumir a sua parte no altar. Volte para o altar. Glória a Deus. Assume a sua parte no altar. Eu não falo no altar da igreja, eu falo no altar da tua casa, da tua família. Labandei, candalabás. Onde há arrependimento, há restauração. Eu concluo dizendo, e que nós lemos aqui no começo do louvor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu, meu marido, minha esposa, meus filhos, serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, hoje Deus vai curar relacionamento. Hoje Deus vai reacender o amor. Hoje Deus vai restaurar o altar da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Hoje Deus está curando o relacionamento. Hoje Deus está reacendendo o amor. Ele está restaurando o altar da tua família. Você crê nisso? Amém. Sabe por quê? Porque você vai se colocar de pé. Porque você vai lutar pelos seus. E creia, se talvez alguém não te deu valor, Deus vai preparar alguém que vai te tratar como uma princesa, como você merece. Não desista de sonhar. Creia, Deus te ama.
Ele te ama. Talvez por isso que Ele não permitiu, que talvez você deve estar perguntando, por que, Senhor, você não permitiu então restauração no meu lar? Talvez porque Ele não queria que você sofresse, porque você merecia coisa melhor. Mas entenda, você não é a culpa. Você não é culpa de decisões erradas. Mas agora, se você crê que Deus pode restaurar a tua casa, então creia nisso, em nome de Jesus. Deus está curando o relacionamento. Deus está reacendendo o amor. Deus está restaurando o altar da tua família. Você crê? Amém. Se você crê, diz amém.